A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre louvar ao Senhor. Porque todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, iremos fazer, sejam projetos, seja nosso trabalho, seja nossa família, em tudo isso nós devemos louvar ao Senhor. Nem sempre é fácil, mas vamos falar um pouco sobre esse assunto nesse vídeo aqui. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra, amém? E antes de iniciarmos, só quero te lembrar e pedir que você possa deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para você ser avisado sempre que tivermos vídeos novos aqui no canal. Nós temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia, amém? Então, irmãos, para a gente começar aqui, eu quero ler um texto aqui que está em Salmos 150, no versículo 6. É o último versículo e o último capítulo do livro de Salmos. Ele é bem conhecido e diz assim: que todos os seres vivos, ou, em outras traduções, que tudo que tem fôlego, tudo que respire, louve ao Senhor, louve ao Eterno. Então, olha que maravilha. Tudo que tem vida, tudo que respira, todos os seres vivos, louvem ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor, irmãos, através das nossas atitudes, do nosso caráter, das nossas palavras, dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, das nossas famílias. Em tudo a gente deve louvar ao Senhor. E, inclusive, esse é um grande segredo para conseguirmos alcançar e receber grandes bênçãos do Senhor. É arrumar uma maneira de que essa bênção, isso que você quer, isso que você está pedindo ao Senhor, de alguma maneira isso venha louvar ao Senhor, isso venha glorificar ao Senhor. Mas nesse vídeo aqui, eu quero focar especificamente numa parte que hoje em dia vem sido bem combatida, hoje em dia vem sido bem atacada, que é justamente as famílias. E a Bíblia vai dizer, e muitas pessoas dizem, que a família é o nosso primeiro ministério. E isso é afirmado na carta de 1 ao Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, que diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha só que interessante, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior que um descrente. Então, irmãos, a nossa família sempre vai ser as pessoas que estão mais próximas de nós, por isso que muitos dizem que a família é o nosso primeiro ministério. Mas o que seria de fato cuidar? Porque nem sempre a gente consegue ou pode cuidar da maneira como gostaríamos, como precisaria. Porque a gente sabe, irmãos, que nem toda família é fácil. Muitas famílias têm grandes brigas, grandes confusões, grande desentendimento, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, e por aí vai. Os irmãos bem sabem. Mas nem sempre cuidar é você estar perto e aconselhando essa pessoa e falando com essa pessoa sobre Jesus para ela. Muitas vezes cuidar também é a gente orar por essa pessoa. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que a gente não pode ficar perto porque a gente se machuca estando perto dessas pessoas. Mas a gente ainda assim não deve abandoná-los. A gente deve cuidar, seja das nossas orações, pedindo para o Senhor agir, especialmente, irmãos, pedindo sabedoria e estratégias ao Senhor do que a gente deve de fato fazer. Porque tudo também é um processo. E Deus sempre cuidou de nós. E especialmente também no tempo em que não éramos convertidos, no tempo em que não estávamos na presença do Senhor, Deus continuou cuidando de nós. Quantos são os livramentos ou quantas são as vezes que você pode contar, se você olhar para trás, de que o Senhor esteve com a mão dele te protegendo, te guardando, fazendo todas as coisas cooperarem para o bem dele, para o propósito dele. Quantas são as vezes que, se você parar e agora para pensar, você vai conseguir se recordar? E é exatamente sobre isso. Nem sempre Deus pôde cuidar de nós tão de perto quanto Ele gostaria, mas muitas vezes de longe, por não
estarmos na presença dele, tomarmos atitudes erradas que não glorificavam ao Senhor, mas ainda assim o cuidado dele não nos deixou, e a gente deve aprender com isso e também levarmos essa sabedoria, essa estratégia para dentro da nossa família. Muitas vezes a gente não vai estar perto cuidando, mas nossas orações vão estar, a nossa família vai estar sendo alvo das nossas orações. O Senhor vai dar estratégias para a gente, para saber qual palavra devemos dizer, especialmente que o Senhor vai preparar um momento certo para que todas as coisas aconteçam. E é uma promessa de Deus, irmãos. A nossa família ser convertida, a nossa família estar na presença do Senhor e ser salva é uma promessa de Deus. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Noé foi o único que serviu a Deus, mas por causa da atitude de Noé, toda a família dele foi salva. Assim como em Atos 16, Paulo ele vai dizer ao carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, irmãos, a nossa família ser salva é uma promessa de Deus. A gente só precisa aguardar, não perder a fé, a esperança, e enquanto o Senhor nos der estratégias, a gente vai agindo, tudo segundo a vontade dele, irmãos. E uma coisa eu aprendo muito forte com a história de Moisés, por exemplo, é que em Êxodo, no capítulo 18, vai relatar a visita de Jetro a Moisés. Jetro era o sogro de Moisés, era alguém que conhecia Moisés intimamente, como a nossa família nos conhece. Muitas vezes a gente acha que é mais fácil pregar para os de fora porque eles não conhecem a gente, não vê como a gente foi no passado, quem a gente era. Então a pessoa ela vai levar as nossas palavras em consideração e em relevância, porque ela não conhece, não sabe quem a gente era antes. Mas e quando a pessoa é de dentro, como os da nossa família? A Bíblia vai dizer que Moisés conviveu com Jetro, com sua esposa, com a sua família durante 40 anos. Então, se tinha alguém que conhecia Moisés, irmãos, era Jetro. Como que Jetro vai vir agora para a presença de Deus? Isso é muito interessante. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 18, que primeiro Jetro ele ouve falar de tudo que estava acontecendo no deserto. Gerou uma curiosidade. Segundo, Jetro vai para ver com os olhos dele. E quando Jetro vai ao deserto, Moisés fala com ele. E o que Moisés fala, irmãos, é de muita sabedoria e que devemos levar para as nossas vidas. Porque Moisés ele não vai pregar Deus, Jesus, para Jetro, não vai dizer que Jetro deveria ir para a igreja. O que Moisés ele vai falar é sobre os testemunhos do que ele tem vivido. E Moisés vai relatar para Jetro tudo que Deus estava fazendo com ele, com aquele povo no deserto, todos os milagres, toda a maravilha. Moisés ele vai expressar para Jetro que estava queimando dentro do coração dele, tudo que ele estava vivendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que através desses testemunhos, Jetro vai declarar que não há nenhum outro Deus maior entre todos os deuses do que Yahvé, do que o Senhor. Então, irmãos, através da atitude, dos testemunhos de Moisés, da atitude, porque ele foi levando a vida dele com Deus, e isso chamou a atenção de Jetro. Quando Jetro chegou para ver, Moisés contou o testemunho dele, e esse testemunho fez Jetro ir para a presença do Senhor, e ele foi até usado pelo Senhor para auxiliar Moisés logo em seguida. Então, irmãos, o que vai pregar para nossas famílias, para aquelas pessoas que nos conhecem intimamente de perto, são os nossos testemunhos, são as nossas atitudes, é o que a gente vai falar, é como a gente vai agir em cada situação, porque quem nos conheceu antes vai precisar ver a nossa mudança para poder acreditar que Deus faz, de que Deus é o Senhor dos senhores, de que Ele é todo-poderoso, que Ele é digno, irmãos, de ser louvado, de entregarmos a nossa vida para Ele. São as nossas atitudes, são as nossas mudanças, são os nossos testemunhos. E também, irmãos,
para a gente finalizar, eu queria falar um pouco aqui, não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas eu quero falar um pouco da família de Emã. Emã, ele era um profeta vidente do rei Davi, e a história dele vai se passar ali entre o reinado de Davi, o início do reinado de Salomão, mas é muito interessante porque em 1 Crônicas, no capítulo 25, nos versículos 5 e 6, a Bíblia vai testemunhar acerca de Emã e de sua família, e vai dizer assim, ó: todos estes que foram filhos de Emã, o vidente e profeta do rei, cuja família foi exaltada diante de muitos, conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Então a Bíblia está dizendo que Deus exaltou a família de Emã acima de todas as outras. Agora vamos ver o porquê. Todos estes, a Bíblia fala dos filhos, dos 15 filhos, 16, 17 filhos, 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção e mentoria dos seus respectivos pais quanto à ministração do louvor por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, no serviço de adoração na casa de Yahvé, estando Asaf, Jedutum e Emã submissos às ordens do rei. Olha que interessante. A família de Emã foi exaltada acima de todas as outras. Por quê? Porque a família dele glorificava ao Senhor. E quando estamos todos unidos no mesmo propósito, Deus exalta, Deus honra. E, irmãos, não é um fardo difícil, não é algo pesado as nossas famílias glorificarem ao Senhor, as nossas famílias estarem na posição com Deus. Não é algo difícil, a gente só precisa entender qual é o nosso papel e seguir o nosso papel. Então, só quero lembrar os irmãos que muitas cartas de Paulo, ele vai falar um pouco sobre o relacionamento, sobre os pais, sobre os filhos. E ele vai dizer que o homem é o cabeça do casamento, desse relacionamento, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A mulher é o corpo do relacionamento, assim como a igreja, e Jesus é o cabeça. E Paulo vai dizer: homem, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulher, se submeta ao seu marido como se fosse ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais, e pais, não irritem os seus filhos. Então a Bíblia vai deixar pra gente o papel de cada um dentro de um relacionamento, dentro de uma família. E a gente precisa seguir o nosso papel. Não podemos querer reinventar a roda, querer fazer algo novo, algo diferente, sendo que o que dá certo até hoje, há mais de 2000 anos, é o que está escrito aqui na Bíblia. Cada um tem o seu papel. E olha que interessante, isso sendo cumprido na família de Emã. Porque a Bíblia vai dizer que o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia vai dizer que todos os filhos de Emã, eles estavam sob a direção e mentoria dos seus respectivos pais, prestando serviço ao templo do Senhor. Eles eram músicos. E aí no final vai dizer: e Emã submisso às ordens do rei. Então os filhos eram submissos ao pai e o pai submisso às ordens do rei. Isso não se trata, irmãos, de algo físico, mas se trata de algo espiritual. O papel do homem é ouvir a Deus. E a gente não precisa ser um profeta de Deus, um vidente, como a Bíblia vai dizer que Emã era, para ouvir a Deus. A gente só precisa buscar o Senhor, porque Ele fala conosco. E o homem ouve as instruções de Deus e passa para a mulher, para o corpo, que é aquele que executa. E os filhos devem se submeter aos pais. E os pais não devem irritar os seus filhos, respectivamente. Então, se a gente seguir cada um o papel que Deus estabeleceu para a gente vai estar em harmonia com aquilo que é o propósito de Deus. Porque a família, o casamento, nada mais é do que um apontamento profético. Porque a Bíblia vai dizer que o homem é como se fosse Cristo e a mulher é como se fosse a igreja.
Então, para o nosso relacionamento, nosso casamento, nossa família glorificar o Senhor, a gente precisa estar da maneira no qual o Senhor estabeleceu para a gente ficar. E assim a gente vai estar apontando para algo maior, glorificando a Deus e recebendo a recompensa maravilhosa de Deus que não merecemos, como a família de Emã recebeu, que foi a exaltação acima de todas as outras famílias. Então, irmãos, eu repito, nós devemos glorificar, louvar ao Senhor através de tudo. Todas as nossas atitudes, pensamentos, projetos, planos de trabalho, família, ministério, tudo isso é feito para louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. Então eu te convido a você fazer uma reflexão nesse momento e ver se está faltando algo em você, que alguma área da sua vida talvez que não está com o propósito certo, com o objetivo certo de louvar ao Senhor, e que você possa refletir nisso daí e ver como que você pode mudar e fazer isso glorificar também a Deus. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por ter assistido até aqui. Em nome de Jesus, você tenha uma semana abençoada e que Deus possa te dar sabedoria em nome de Jesus para você continuar cumprindo o propósito do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima.